Madame de Brinvilliers era uma aristocrata francesa que aparentemente tinha tudo: riqueza, status e uma família amorosa. Mas então, em 1670, seus irmãos, que eram saudáveis, morreram misteriosamente e mais tarde foi descoberto que ela era a culpada. Mas por que ela faria isso? E como uma figura antes respeitada em Paris se tornou uma das envenenadoras mais infames da história? Junte-se a mim para descobrir. A mulher que se tornou notória por envenenar seu pai e irmãos na França do século XVII nasceu como Marie-Madeleine d'Aube em 22 de julho de 1630. Ela nasceu em uma família francesa rica, sendo filha de Antoine Dru d'Aubry, um indivíduo que ocupava vários cargos no governo francês e na administração da capital, Paris. O principal desses cargos era o de conselheiro de Estado, equivalente ao que hoje seria um ministro de gabinete, além de mestre de requerimentos. Um cargo que tinha grande controle sobre o acesso à corte francesa e, consequentemente, era financeiramente lucrativo, já que subornos e outros pagamentos eram comuns em posições como essa na Europa da Idade Moderna. Como resultado, o pai de Marie-Madeleine era rico e ela era sua filha mais velha, mas não era homem, uma circunstância que, na época, a impedia de herdar a maior parte de sua vasta fortuna quando ele morresse. A cadeia de eventos que levou Brinvilliers a assassinar seu pai e seus irmãos pode ser considerada como tendo começado já em 1651, quando Marie-Madeleine tinha 21 anos de idade. Nessa época, ela era casada com Antoine Gobelin, barão de Neufchâtel, um rico membro da pequena nobreza francesa na época. Gobelin havia herdado uma grande fortuna de sua família, que administrava uma famosa oficina de tapeçaria há várias gerações. Mas o próprio Antoine era um tanto dissoluto. Ele foi nomeado marquês pouco depois de seu casamento com Marie-Madeleine, tornando-se o Marquês de Brinvilliers, e assim sua esposa tornou-se a Marquesa de Brinvilliers. Mas em outros aspectos sua vida era caótica. Em especial, ele era um jogador inveterado. Por esse motivo, ele não só desperdiçou a fortuna que herdou, mas também o dote de 200.000 libras que havia adquirido de Antoine d'Aubry. Em 1651, por meio de seu casamento com Marie-Madeleine, e já na década de 1660, ele estava realmente bastante endividado. Esses problemas financeiros se refletiam em suas relações conjugais. Marie-Madeleine e seu marido tinham algo como um casamento aberto. Em particular, a marquesa estava envolvida em um caso de longa data com um oficial chamado Gaudin Sainte-Croix, um indivíduo a quem, ironicamente, ela havia sido apresentada por seu próprio marido. Assim, embora de Brinvilliers e seu marido tivessem 7 filhos, suspeita-se amplamente que pelo menos 3 deles, se não mais, eram na verdade fruto ilegítimo do caso da marquesa com Sainte-Croix e outros. O pai da marquesa já havia tomado conhecimento desses acontecimentos no início da década de 1660. O caso de sua filha com Sainte-Croix o preocupava especialmente, pois tinha o potencial de arruinar a reputação da família se tornasse conhecido na alta sociedade parisiense. Foi na tentativa de acabar com isso que Antoine d'Aubry conseguiu uma carta do rei Luís XIV ordenando a prisão de Sainte-Croix sob algumas acusações falsas. Ele cumpriria uma sentença considerável na prisão da Bastilha, em Paris, em meados da década de 1660. As ações de d'Aubry enfureceram de Brinvilliers, agravando uma situação já tóxica. Assim, em 1663, uma série de circunstâncias havia se desenvolvido, o que levou ao crime da marquesa. Vários anos depois, com o encarceramento de seu amante a mando de seu pai, e a situação econômica em declínio em que os de Brinvilliers se encontravam devido aos problemas de jogo do marquês, tudo isso acabaria levando ao plano que a marquesa elaborou nos anos seguintes. Foi em meados da década de 1660 que a Brinvilliers
desenvolveu a ideia de envenenar seu pai e irmãos para adquirir a vasta riqueza da família. Várias teorias sobre esse período foram divulgadas. Uma delas é que Sankhua entrou em contato com várias pessoas habilidosas na arte do envenenamento enquanto cumpria sua sentença na Bastilha. Outra teoria é que a marquesa começou a testar vários venenos diferentes em pacientes doentes nos hospitais da França, ou até mesmo que ela testou os venenos em seus próprios criados. Como resultado, especula-se que a marquesa pode ter sido responsável pela morte de até 30 pessoas ao todo. No entanto, há poucas evidências concretas que sugiram que ela realmente tenha feito isso, e teria levantado muito mais suspeitas na época se seus próprios criados estivessem adoecendo regularmente. O que está claro é que, com a ajuda de Sankhua, que já havia cumprido sua pena na prisão, a marquesa começou a envenenar seu pai em 1666. Ela era uma visitante frequente na casa dele e rapidamente conseguiu administrar um veneno à base de arsênico disfarçado na comida e na bebida dele. Ele acabou morrendo em 10 de setembro de 1666 e uma investigação concluiu que ele simplesmente havia morrido de causas naturais. Nenhuma autópsia foi realizada, mas como agora seus irmãos herdariam a maior parte dos bens do pai, ela rapidamente decidiu envenená-los também. Isso era uma questão mais complexa. O pai da Brinvilliers já estava envelhecendo, e como uma filha supostamente dedicada, era fácil para ela ter acesso à comida dele e administrar o veneno. Mas não era assim com os irmãos dela. Consequentemente, ela decidiu contratar um homem chamado Jean Amelin, mais conhecido como La Chasseur, para trabalhar na casa da família e administrar veneno sempre que surgissem oportunidades para isso. Isso foi uma questão complicada, e só em setembro de 1670 é que ambos os irmãos estavam mortos, sendo que o primeiro, Antoine, foi morto em junho de 1670. Uma investigação mais abrangente do que a que ocorreu em 1666 foi agora realizada pelas autoridades médicas e civis. A morte de seu pai, um homem relativamente idoso, havia sido rapidamente considerado um acontecimento natural. Mas o falecimento dos dois irmãos da marquesa, ambos jovens, saudáveis e com apenas algumas semanas de diferença entre si, despertou consideráveis suspeitas. Muitas pessoas suspeitavam de crime, mas nada de sinistro foi comprovadamente descoberto e nenhuma acusação foi feita naquela época. Bem, nada foi descoberto que ligasse as mortes dos irmãos à irmã deles. Portanto, por algum tempo, parecia que o plano de Brinvilliers havia funcionado. Ela já desfrutava de nova riqueza e escapara impune de seus crimes. Pelo menos até 1672. Naquele ano, seu amante e cúmplice Sankhua morreu, talvez de uma doença, embora haja especulações de que ele tenha se envenenado acidentalmente. Seja lá o que tenha causado sua morte, deve ter sido algo repentino, já que Sankhua não havia removido uma grande quantidade de provas incriminatórias de sua residência. Um acontecimento que agora teve consequências fatais para de Brinvilliers. Quando a polícia parisiense iniciou uma investigação, eles rapidamente descobriram um baú nos aposentos de Sankhua que continha uma série de provas incriminatórias. Entre elas estavam amostras dos venenos que ele e a marquesa haviam usado ao longo dos anos, além de várias cartas trocadas entre os dois, que não declaravam abertamente seus crimes, mas forneciam motivos suficientes para levantar consideráveis suspeitas. Uma investigação foi reaberta sobre as mortes do pai da marquesa e de seus dois irmãos. A marquesa fugiu de Paris quando soube do que havia sido descoberto. Se isso já não fosse uma confirmação inequívoca de sua culpa, mais provas condenatórias surgiram no início de 1673. Naquela época, La Chaussée foi capturado e, após um extenso interrogatório, revelou todos os detalhes do que havia acontecido,
incluindo seu próprio papel no envenenamento dos dois irmãos Dobry. O envenenamento era considerado um crime particularmente hediondo no início da Era Moderna. Por exemplo, um cozinheiro suspeito de ter participado de uma tentativa de envenenamento podia ser condenado à morte sendo fervido vivo. O fim de La Chaussée não foi tão sombrio, mas ele foi torturado antes de ser executado em 24 de março de 1673. Quando seus crimes foram descobertos, de Brinvilliers fugiu da França em 1673. Ela passou 3 anos fugindo. Embora, surpreendentemente, ela não tenha se afastado muito da França. Primeiro se refugiando do outro lado do canal, na Inglaterra, e ainda mais surpreendentemente, vivendo no exílio logo além da fronteira nordeste da França. Na região que corresponde à atual Bélgica, mas que na época fazia parte do Império Espanhol. Foi aqui, na cidade de Liege, que ela foi finalmente capturada em 1676 e extraditada para a França. A Marquesa de Brinvilliers havia sido considerada culpada de seus crimes à revelia após sua fuga da França em 1673, mas um novo julgamento foi realizado mesmo assim. Esse foi, na prática, um julgamento simbólico. Não há muita dúvida disso, mas de Brinvilliers não estava inclinado a cooperar. A princípio, ela negou categoricamente qualquer envolvimento no envenenamento de seu pai e irmãos, apesar de serem apresentadas provas consideráveis e testemunhas serem chamadas, o que deixava pouca dúvida sobre sua culpa. Diante da relutância da marquesa em admitir sua culpa, as autoridades decidiram que ela deveria ser torturada. As horas finais de Brinvilliers foram desagradáveis. O método de tortura ao qual ela foi condenada foi a tortura da água. Isso envolve ter a boca forçada a ficar aberta ou mantida aberta usando uma cunha ou algum outro dispositivo. Grandes quantidades de água são então despejadas implacavelmente na boca da vítima, resultando em distensão gástrica, afogamento e até morte, se o método for aplicado por tempo suficiente. Isso tem sido usado por séculos como um método de tortura e está relacionado à prática moderna do afogamento simulado. No dia 16 de julho de 1676, diante da perspectiva de ser torturada, de Brinvilliers confessou seus crimes. Ainda assim, foi submetida à tortura da água. Foi torturada por 4 horas para determinar se havia outros crimes ou conspirações das quais as autoridades não tinham conhecimento. No entanto, isso revelou pouco de fato relevante. Ela foi então levada para a Place de Grève, um local habitual de execuções públicas na Paris da Era Moderna e onde hoje fica a Place de l'Hôtel de Ville, na capital francesa. Aqui, a Marquesa de Brinvilliers foi executada em 16 de julho, tendo sua cabeça cortada com uma espada. Seu corpo foi então queimado. A morte de Brinvilliers deu início a um período na história social e política francesa que ficou conhecido como o Caso dos Venenos. Isso começou após sua execução e continuou por mais 6 anos, até 1682. O Caso dos Venenos surgiu em grande parte devido a uma paranoia crescente entre a aristocracia e a elite parisiense sobre outras possíveis tentativas de envenenar ou matar pessoas envolvidas em disputas de sucessão. O rei francês Luís XIV ficou particularmente perturbado com isso. Vários outros julgamentos de pessoas ocorreram, frequentemente com bases duvidosas. Enquanto a polícia e as forças de segurança da capital francesa começaram a prender cartomantes, alquimistas e outros que pudessem ser suspeitos de produzir venenos. Outros implicados ou acusados incluíam membros de alto escalão da aristocracia francesa, como Olympia Mancini, a condessa de Soissons, que acabou sendo exilada da França como resultado, embora não tenha sido executada. O Caso dos Venenos acabou resultando na execução de 36 pessoas, antes de terminar em 1682, enquanto outras 23 pessoas foram exiladas da França.
Centenas de pessoas estiveram sob suspeita ou com mandados de prisão em certo momento. Assim, as ações de Madame de Brinvilliers criaram uma grande controvérsia dentro da sociedade francesa, que teve repercussões muito além dos próprios atos dela. Talvez sem surpresa, considerando o quanto o incidente dominou a alta sociedade francesa nos anos 1670 e início dos anos 1680, as ações de Madame de Brinvilliers foram eternizadas de várias formas. Particularmente durante o século XIX e início do século XX, quando Sir Arthur Conan Doyle e Alexandre Dumas escreveram obras baseadas em sua vida e crimes. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo, espero que vocês tenham achado interessante. Conte o que achou nos comentários. Se quiser mais vídeos como este ou desse período, avise nos comentários. Espero que estejam inscritos e com o sininho ativado para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso da minha parte, nos vemos no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!